Tudo bem, pessoal? A gente vai seguir com os temas de auditoria fiscal e o tema agora é sigilo bancário, o tema da Lei Complementar 105, que é conteúdo aí constante nas disciplinas, né, no conteúdo programático de auditoria fiscal, auditoria tributária. Bom, a gente precisa, antes de falar de sigilo bancário propriamente dito, né, separar aí três níveis de sigilo que a gente pode encontrar aí quando a gente fala em fisco, né? Nós temos o sigilo funcional, o sigilo fiscal e o sigilo bancário. Quando a gente pensa em sigilo funcional, estamos falando de dados da repartição, né? Todo servidor público, inclusive os servidores fiscais, tem o dever de guardar ali o sigilo funcional, enfim, né? Então, não é esse sigilo que a gente vai estudar aqui, embora ele tenha relação com o fisco, né? Ou com todo o serviço público. O sigilo fiscal estritamente ligado aí à atividade do fisco, né? E determina que estão preservadas todas as informações sobre rendas, patrimônio e estados dos negócios do contribuinte, né? Então o fisco detém várias informações, não só o valor do patrimônio, não só o valor da receita, mas às vezes informações menores e que revelam por vezes segredos industriais, por exemplo. Então a informação de que uma empresa tem um patrimônio de R$ 1 bilhão, né? Ou que uma pessoa física tem um patrimônio de R$ 1 bilhão, claro que é informação protegida por sigilo fiscal, tem relação com a intimidade, com a vida privada, né? E deve ser preservada. Mas às vezes, né, a informação não tem essa substância fiscal como valor de renda e patrimônio, mas revela alguma coisa sobre o estado dos negócios do contribuinte, e isso também está coberto pelo sigilo fiscal. Então, se você revela a informação, você fiscal, revela a informação que o contribuinte A faz as suas aquisições de estoque, né, de um fornecedor B, você pode estar revelando ali um segredo industrial, né, uma vantagem competitiva que esse contribuinte tem em relação aos seus concorrentes. Então, isso está inserido no sigilo fiscal também. Não é só aquela matéria que tem necessariamente substância fiscal, como renda, patrimônio, valor de imposto. Não é só isso que se insere no sigilo fiscal, né? O estado dos negócios, a informação sobre o estado dos negócios também está incluída aí nesse conceito de sigilo fiscal. E o sigilo bancário, esse que normalmente vem citado nos editais como Lei Complementar 105, ele diz respeito ao sigilo das transações passivas e ativas das instituições financeiras. Então, o débito e crédito que acontece na sua conta bancária está protegido com o sigilo fiscal, né? São as transações ativas e passivas. E envolve não só o banco tradicional, mas qualquer entidade financeira, seguradoras, operadoras de cartão de crédito, tudo isso está inserido aí dentro desse conceito de sigilo bancário. Não é só o banco tradicional, mas outras instituições financeiras também estão inseridas aí. Bom, qual é a base do sigilo fiscal, né? A gente vai ter que falar de sigilo fiscal, porque ele vai se conectar necessariamente com o sigilo bancário, porque veja, o fisco muitas vezes ele recebe informações bancárias, né? Informações protegidas por sigilo fiscal, e aí essas informações passam a ser protegidas pelo sigilo fiscal, que é o sigilo do fisco. Então, onde é que a gente encontra a previsão para o sigilo fiscal? A nossa base maior sempre é a Constituição, e a gente não verá nada especificadamente falando de sigilo fiscal, mas lá o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, é garantida a inviolabilidade, direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança, propriedade, nos termos seguintes, né? No caput do artigo diz isso. Aí vem o inciso 10 e diz que são invioláveis a intimidade e a vida privada. Pronto, está aqui o sigilo fiscal, né? O pressuposto do sigilo fiscal. Eu não posso, enquanto auditor da Receita Federal, falar, né, para o público o patrimônio do Neymar, né? Não posso fazer isso, porque isso está inserido, né, é protegido pelo sigilo fiscal, é garantido pela Constituição em razão desses pressupostos aí de garantia da intimidade e da vida privada. Então a gente não vai ver nada específico com essa nomenclatura sigilo fiscal na Constituição, mas está inserida aqui, ó, na intimidade e na vida privada. E assim, Alexandre de Moraes já se expressou, né?
E ele disse o seguinte: com relação a essa necessidade de proteção à privacidade humana, não podemos deixar de considerar que as informações fiscais e bancárias sejam as constantes nas próprias instituições financeiras, sejam as constantes na Receita Federal ou outros organismos congêneres, constituem parte da vida privada da pessoa física ou da pessoa jurídica. Então, olha a nossa, o que é que nos garante, o que é que sustenta o sigilo fiscal e o sigilo bancário, os pressupostos constitucionais aqui de garantia à intimidade e à vida privada. Então, aqui, além da gente inserir o sigilo fiscal, né, vou botar aqui sigilo fiscal barra sigilo bancário, eles estão inseridos nesse contexto de intimidade e vida privada. Bom, qual é o grande desafio que o fisco enfrenta quando trata do sigilo fiscal e do sigilo bancário? É a necessidade de balancear duas necessidades distintas, né? A necessidade de proteger a intimidade e a vida privada e a necessidade do fisco verificar patrimônios, verificar movimentações para identificar a matéria tributável em relação aos contribuintes. Então nós temos o interesse público de um lado e a vida privada e intimidade do outro. Então o fisco tem a possibilidade de verificar a vida privada de contribuintes, mas nós temos limites para essa invasão da vida privada, né? Não podemos, em hipótese alguma, dar margem ao arbítrio. Tudo é feito conforme a gente vai conhecer aqui os critérios, né? O fisco pode ter acesso a informações bancárias, mas isso é feito com critérios. A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Então, o grande desafio da atividade fiscal é balancear a vida privada, a intimidade, com a necessidade de fazer essa verificação, né? Porque também não seria justo, não se acomoda ao interesse público se fosse permitido aos contribuintes esconderem as suas transações do fisco, né? Então o grande desafio é esse, balancear, para a gente encontrar o ponto de equilíbrio entre sigilo fiscal e vida privada e intimidade. A própria Constituição, ela diz, aqui no parágrafo 1º do 145, que os impostos terão caráter pessoal, sempre que possível, e graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, e identificar, respeitados os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então veja que a própria Constituição, ao mesmo tempo que ela protege a vida privada e a intimidade, ela diz, olha, mas o fisco pode verificar o seu patrimônio, o fisco pode verificar a sua renda, a sua atividade econômica, porque, claro, não seria justo, né? A gente não teria a neutralidade aí se fosse permitido ao contribuinte esconder as suas operações econômicas, financeiras do fisco. Então, o nosso ponto de equilíbrio é esse. É preciso respeitar, né, essa vida privada e essa intimidade, e o fisco faz isso como? O fisco faz isso sendo o guardião dessas informações. Então o fisco, quando recebe a informação do banco sobre a movimentação do contribuinte, ele não conta para ninguém, ele passa a ser o guardião desse sigilo bancário. Então é assim que a gente mantém a neutralidade e balanceia, então, essa necessidade de verificar rendas e patrimônio com a vida privada e a intimidade. O CTN, no artigo 198, ele diz que é vedada a divulgação por parte da Fazenda e de seus servidores de informação obtida em razão de ofício sobre situação econômica ou financeira do sujeito passivo de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades. O que é isso aqui, né, pessoal? É o sigilo fiscal, ou seja, as informações que o fisco dispõe acerca dos contribuintes, sejam sobre suas atividades econômicas, sua atividade financeira, seu patrimônio, sobre o estado dos seus negócios. Eu acabei já falando um pouquinho sobre isso, né? Elas estão protegidas pelo sigilo fiscal. Então, eu não posso, enquanto servidor do fisco, falar quanto ganha o Neymar, qual é o patrimônio do Neymar. Eu não posso falar que eu vi ali nos documentos dos fiscais que o Neymar comprou uma passagem aérea para Tailândia, enfim, né? Porque isso revela um status patrimonial, tem a ver com a vida privada, né? Estou usando o Neymar aqui, mas pense num contribuinte comum, né? Que tem os seus dados divulgados na internet, que fez
viagens assim ou assado, ou veja a situação de uma empresa que tem revelado o estado dos seus negócios, que ela compra do fornecedor A e B e não compra do C. Tudo isso pode revelar segredos industriais e pontos sensíveis da intimidade da vida privada, seja das pessoas físicas ou até mesmo das pessoas jurídicas também, né? Então, assim, aqui a gente tem nada mais, nada menos do que a descrição do sigilo fiscal, né? O fundamento do sigilo fiscal nos termos do CTN. Não se pode divulgar nada sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou o estado dos seus negócios. Só para a gente fechar essa partezinha aqui, né? Para não ficar dúvida. Quando a gente fala em sigilo fiscal, né, talvez imediatamente a gente pense assim, é só informação de caráter estritamente fiscal, do tipo a renda tributável, o imposto devido, né? Não, não é só isso. O valor de estoques está incluído, né? O valor da conta caixa, o valor da conta passiva, tudo está incluído. Tudo que o fisco tem acesso a partir de uma atividade de ofício, né, está protegido pelo sigilo fiscal, ok? Bom, a gente tem algumas exceções ao sigilo e essas exceções, na verdade, não significa que deixa de existir o sigilo, não é isso. Na verdade, o sigilo é transferido, ou seja, aquele que recebe precisa manter o dever de sigilo. Por exemplo, permuta de informações entre os fiscos. Os fiscos podem fazer, mediante acordo, mediante convênio, a permuta de informação. Então, assim, o fisco estadual pode fazer um convênio com a Receita Federal para poder acessar o cadastro CNPJ da Receita Federal. Pode, né? Mas precisa de convênio, não é aleatório. Então, nesse caso, a transferência do sigilo, né? Aquele ente que está acessando a base de CNPJ da Receita Federal, ele vai precisar manter o sigilo. Então, é possível fazer essa permuta de informações entre os fiscos mediante lei ou convênio, tá, pessoal? Tem que ter convênio ou lei. Não é aleatório, não pode ser de outra forma. É preciso ter convênio. Por exemplo, quando a gente pensa no SPED, EFD, SPED, né? A gente tem os fiscos estaduais e a Receita Federal acessando conjuntamente boa parte dessas informações. No momento de adesão ao SPED, os fiscos estaduais, né, os fiscos não, a pessoa jurídica de direito público dos estados, eles já firmaram convênio automaticamente com a Receita Federal, né, com a União, representada pela Receita Federal, com a finalidade de ter acesso a esses dados do SPED. Então, assim, todos os estados têm acesso ao SPED porque tem convênio, tá, já feito no momento de adesão. Os municípios, por exemplo, não têm convênio. Se eles quiserem ter acesso, eles precisam fazer o convênio 1 a 1, né? Os 5.000 e poucos municípios, se quiserem ter acesso à base do SPED, aquelas bases que são compartilhadas, elas precisam fazer o convênio, tá bom? Bom, quando há acordo entre fiscos da União e fiscos estrangeiros no interesse da arrecadação, nós temos, por exemplo, Receita Federal e Suíça, existe um acordo similar, nesse caso a transferência do sigilo, né? O fisco do Brasil troca informações com o fisco da Suíça e cada um mantém o sigilo, passa a ser o guardião dessa informação. Não existe sigilo, ou melhor, há transferência, né? Pessoal, a gente precisa se acostumar, né? Por força do hábito, a gente diz assim, ó, não existe sigilo. Na verdade, o sigilo existe. O que nós temos é a transferência, né? Até eu preciso me policiar, porque no popular a gente fala assim, ó, a autoridade judicial, ela pode revogar o sigilo, né? Ela pode, né? Só que na verdade ela não torna público o sigilo, ela passa a ser a guardiã, né? O sigilo vai compor o processo, vai servir para a decisão do juiz, mas não é uma informação pública. Então, por isso que o termo mais apropriado é transferência do sigilo e não a abertura do sigilo no sentido geral, né? O ente que recebe a informação passa a ser o guardião desse novo sigilo. Então, requisição da justiça, claro, né? Que pode quebrar o sigilo, tanto fiscal quanto bancário, telefônico, né? Telemático, tudo mais. Então, aqui não tem nada de anormalidade. E nós temos essa possibilidade aqui, né? De quebra de sigilo fiscal
quando há solicitação de autoridade administrativa no interesse da administração pública para investigar a infração administrativa. Ou seja, um ente está desenvolvendo, executando um PAD, né, um processo administrativo disciplinar contra o seu servidor, e aí ela pode solicitar alguns dados desses para verificar, por exemplo, se houve enriquecimento ilícito, né, se houve recebimento de propina, alguma coisa assim. Então, é possível também a transferência do sigilo nessa hipótese aqui. Nosso exemplo, ó, a corregedoria de um órgão apurando uma fraude cometida por um servidor. Então, esse caso aqui talvez é o caso que destoa um pouquinho aqui, né, desse sigilo fiscal aqui, né, nas exceções do sigilo fiscal. Bom, nós temos também algumas exceções ao sigilo, só que aqui são situações objetivas, né? São situações que, pelo simples fato de existirem, elas já não implicam informação sigilosa. Por exemplo, a representação fiscal para fins penais. Esse documento aqui que o auditor fiscal faz para o Ministério Público Estadual ou Federal, quando ele constata um crime tributário, né? Então o auditor, quando ele está constituindo crédito ali numa empresa, está fazendo a fiscalização, se ele constatar que há sonegação fiscal, né? Sonegação fiscal é crime. Então, além do auto de infração que ele vai fazer constituindo crédito tributário, ele vai informar ao Ministério Público o possível crime de sonegação. Então, ele faz a representação fiscal para fins penais. Isso é vinculado, é obrigatório, tá, pessoal? Então, assim, você está fiscalizando, constatou o crime, sonegação, apropriação indébita, com aquelas retenções na fonte, né? Você tem aquele... o patrão retém o INSS do trabalhador, mas não paga ao INSS, não paga a Previdência. Então, aquilo é apropriação indébita, é crime. O auditor, quando constata aquilo, precisa fazer a representação fiscal ao Ministério Público Federal, no caso da Receita Federal, ao Ministério Público Estadual, conforme seja a jurisdição do tributo. Essa informação, esse documento, que é a possível comunicação de crime feita pelo auditor, é um documento que não tem sigilo fiscal, tá? As inscrições em dívida ativa também não tem sigilo fiscal. Então, se você entrar no site da Procuradoria da Fazenda Nacional, por exemplo, vou usar como exemplo a Fazenda Nacional, mas se aplica aos estados com a fazenda, com a dívida ativa estadual e municipal também. Mas se você entrar no site da Procuradoria da Fazenda Nacional, na ferramenta de pesquisa, começar a lançar ali o nome de empresas que você conhece, né? Começa a botar ali, ó, Bradesco, Petrobras, Itaú, Avan, bota o que você quiser ali, que vai aparecer se aquela empresa tem dívida ativa e quanto ela deve, tá? Então, assim, essa informação é pública, é um cadastro público que você acessa a partir, geralmente, de um portal de internet e consegue essas informações. Então, não há sigilo em relação às inscrições em dívida ativa, tá? Informações sobre parcelamento também não há sigilo. É possível saber que a empresa A, B, C, que o time de futebol A, B, C tem parcelamentos de dívidas tributárias. Isso não é informação protegida pelo sigilo fiscal. Então, guarda essas três exceções aí, né? Sigilo fiscal, representação fiscal para fins penais, inscrição em dívida ativa e parcelamento. São informações não cobertas pelo sigilo fiscal. Agora, ó, vamos chegar no a cereja do bolo, que é a Lei Complementar 105, que vai tratar do sigilo bancário. As informações bancárias são importante fonte de informação para o fisco, né? Você faz auto de infração por omissão de receitas, basicamente como? Verificando a movimentação bancária, a movimentação no cartão de crédito, porque o cara não emite nota fiscal, o cara não escritura nas suas demonstrações fiscais, né, FD, enfim, ele não escritura nada, mas às vezes ele recebe o dinheiro via cartão de crédito, ele recebe o dinheiro via banco, então aquela movimentação financeira você consegue identificar que há receitas não declaradas, porque ele declara 100 e a movimentação no banco é 500, né? No cartão de crédito é 500, então você sabe que essa diferença aí significa omissão de nota fiscal, omissão de vendas. As instituições financeiras estão obrigadas a manter em sigilo as operações ativas e passivas e serviços prestados, ok? Beleza, todo mundo sabe disso, né? Sigilo bancário, né? Tudo bem. E quando a gente fala em instituição financeira, lembre-se
que não é apenas o banco tradicional, mas também operadoras de cartão de crédito. Isso aqui é um grande insumo para a auditoria fiscal. Quem nunca foi numa padaria e o sujeito está passando a maquininha do cartão, mas não está acionando a máquina que emite, né, o cupom, a nota fiscal ao consumidor, né? Ele faz a comprinha, a continha ali por fora e passa só no cartão de crédito. Então, ó, você comparar recebimentos em cartão de crédito com os recebimentos escriturados é uma importante fonte de informação e o fisco pode ter acesso a essas informações, tá? Então, instituições de cartão, de seguros, de bolsa, sociedades de sociedade, ficou dobrada aqui, sociedade de arrendamento mercantil e demais integrantes do sistema financeiro com seus respectivos dados. Então, quando a gente fala em sigilo bancário, não é só banco, mas as informações daquelas entidades do sistema financeiro, tá? Então, cartão de crédito, Mercado Pago, PayPal, tudo isso está inserido aqui nesse contexto de informação bancária. Qual é o grande trunfo que o fisco tem em relação ao sigilo bancário, né? Primeiro, a gente já viu que é um insumo importantíssimo para constituir créditos por omissão de receitas. Mas o fisco ele não precisa recorrer ao poder judiciário para ter acesso à movimentação do contribuinte. Ó. O fisco tem acesso diretamente, tá, a essa movimentação bancária sem prévia autorização judicial, né? Isso é importantíssimo, pessoal. Então veja o poder do fisco. Na prática, o fisco quebra o sigilo bancário, né? Sem precisar recorrer à justiça. Um poder próximo do poder dos juízes aí. Agora, tem uma condição, claro, tudo tem que ter condição, né? A gente precisa conciliar e equilibrar a vida privada, a intimidade, né? Da necessidade de preservar o interesse público e não permitir que alguns contribuintes escondam as suas movimentações. E a condição é que essas informações sejam essenciais. E, claro, deve haver um procedimento regular instaurado. Claro, né? Não é o fiscal acorda de mau humor e diz, eu vou pedir as informações bancárias do cliente X, do contribuinte X. Não é assim. Claro, né? A gente tem que ter um procedimento de fiscalização devidamente instaurado. É assim que funciona no sistema, né? Em qualquer país sério, né? Em qualquer democracia, em qualquer país que respeite o Estado democrático, né? Então, assim, a gente precisa ter um procedimento regular instaurado, que é o quê? Uma fiscalização designada. Isso. E precisa que essas informações sejam essenciais. E o que significa isso aqui? Que essas informações sejam essenciais? Vou dar um exemplo aqui para você, né? Por exemplo, na Receita Federal, a gente segue um seguinte roteirinho, que é mais ou menos espelhado aí, todos os entes acabam reproduzindo isso, né? O contribuinte não tem escrituração, um exemplo, né? Ou então ele tem escrituração, mas há suspeitas que essas receitas declaradas são inferiores. Então o que é que você faz? Você pede os extratos bancários para ele. Então você, fisco, pede. Aí ele não entrega. Bom, se ele não entrega, aí abre caminho para você solicitar. Então, muitas vezes, né, nós temos uma negativa do contribuinte em fornecer livros, fornecer dados. E aí a gente precisa recorrer a essa quebra do sigilo, né, a essa requisição de informação financeira feita pelo fisco. Então, quando há esses embaraços, quando a escrituração fiscal é imprestável, a gente consegue caracterizar isso aqui, ó, a condição de essencialidade da informação para constituir o crédito ou verificar a regularidade da escrituração do contribuinte, tá bom? Então, a condição para que o fisco requisite informações financeiras é que essa informação seja essencial e que tenha um procedimento regular de fiscalização instaurado. Uma perguntinha aqui. As sociedades de arrendamento mercantil são consideradas instituições financeiras para os efeitos da Lei 105, constituindo violação do dever de sigilo a troca de informações sigilosas com o consentimento expresso dos interessados. Vamos lá. Sociedade de arrendamento mercantil é instituição financeira? Nesse ponto, certo. E como instituição financeira, deve observar o sigilo das suas informações ativas e passivas, né, em relação aos contribuintes e aos seus clientes, né, em relação aos seus clientes. Claro, até aí tranquilo. Mas qual é o erro aqui na questão? Ó? A questão diz, ó,
Se há o consentimento, né, com o consentimento expresso dos interessados, a informação pode ser fornecida, né, pessoal? Se há o consentimento, não há que se falar em violação. Então, por conta desse pedacinho aqui, a gente torna incorreto essa assertiva. Bom, vamos aprofundar aqui um pouquinho mais a questão da permissão do fisco para acesso aos dados bancários. Veja o que diz a Lei 9311. As instituições responsáveis pela retenção e recolhimento da contribuição, né, a contribuição que era a CPMF, prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações nos termos das condições dos prazos que vierem a ser estabelecidos pela economia ou fazenda. Bom, o que é que esse artigo aqui determina? Que as instituições financeiras, né, aqui no caso as que faziam a retenção da contribuição da CPMF, quando existia o imposto do cheque, né, que ficou conhecido como imposto do cheque, que na verdade é uma contribuição, elas devem informar os valores globais à Receita Federal, né? Bom, hoje a gente tem uma declaração no SPED chamada E-Financeira, em que as instituições financeiras prestam essas informações sobre movimentações globais. Isso é importante, pessoal, porque lembra que a Constituição diz que a gente precisa preservar a vida privada, a intimidade? Então, o banco não vai dizer lá que você fez uma compra do produto X, né? Ele não vai entrar nesse limite, né? Nesse detalhe de dizer qual foi o produto que você comprou, porque isso é vida privada. Mas ele vai dizer assim, olha, sua movimentação a débito no mês foi X e a movimentação a crédito foi Y. Então ele vai trazer valores globais. E aqui a gente consegue um equilíbrio, né, entre aqueles dois interesses antagônicos, que é investigar a vida privada e ao mesmo tempo preservar a vida privada. Então, a nossa declaração hoje, chamada E-Financeira, onde nós temos informações de movimentação financeira dos contribuintes, ela se dá por valores globais, montantes de débito e crédito. Isso aqui é importante, né? Para a gente preservar a vida privada. Aqui no artigo 6º, as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, Estados e DF, somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado, um processo de fiscalização, né, seja fiscalização stricto sensu ou lato sensu, ou procedimento fiscal em curso, e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Tá? Então, voltando aqui o exemplo que eu trouxe da Receita Federal. Né? Na Receita Federal, o auditor, quando tenta obter as informações espontaneamente e não conhece, e não recebe retorno, aí ele passa para essa etapa aqui de requisitar a informação diretamente ao banco. Né? Então aqui a gente já vai entrar no detalhamento. Veja, a gente tem uma declaração financeira que os valores globais, os valores sem detalhamento são informados. Mas num processo de fiscalização, o fisco estadual, federal, municipal, distrital pode examinar documentos, livros, registros de instituições financeiras, inclusive os referentes às contas de depósitos e aplicações financeiras. Então, nesse caso aqui, né, quando você se requisita, você tem acesso ao detalhamento, né? Então, eu posso querer ver, por exemplo, eu quero ver a ficha de cadastro de abertura da conta no banco. Quero ver quem são as pessoas que têm procuração para movimentar aquela conta. Quero ver quais foram os autógrafos, as assinaturas efetuadas. Isso é muito comum quando você tem laranjas, né? A figura da interposta pessoa, o laranja. Então você tem, às vezes, um cidadão ali do sertão que não sabe ler, analfabeto. Ele tem uma empresa no nome dele, tem a conta corrente no nome dele, mas ele não sabe de nada, porque ele é apenas o laranja, às vezes nem sabe, coitado, né? O que está acontecendo. Então, essa conta é aberta no nome dele, no banco, mas já é juntada ali uma procuração em nome do real beneficiário dessa movimentação. Então, às vezes, você consegue descobrir algo assim, né? Então, o fisco tem acesso a isso.
ao cadastro, o processo de abertura da conta, o cadastro, a ficha de autógrafo e a movimentação, todos os lançamentos do extrato bancário. Aqui não é só mais o dado global de débito e crédito que ocorre no mês, mas o lançamento detalhado, o extrato bancário propriamente dito, o extrato do cartão de crédito propriamente dito. Então o fisco pode solicitar esses exames quando a informação é considerada indispensável, né, para o desfecho aí do procedimento fiscal. Os resultados dos exames, as informações, os documentos a que se refere esse artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. Então veja aqui que a informação bancária, né, aquela informação protegida pelo sigilo bancário, o fisco pode requisitar, então a instituição financeira passa essa informação para o fisco, e aí o fisco passa a ser o guardião dessa informação, e essa informação fica protegida pelo sigilo, agora não mais bancário, mas o sigilo fiscal, né? O sigilo fiscal em razão dessas informações bancárias fornecidas. Bom, sempre existiu aí, né, especialmente no início, quando surgiu a lei complementar, alguma dúvida se o fisco poderia quebrar efetivamente o sigilo bancário ou somente a autoridade judicial. Hoje o assunto já está devidamente pacificado, a gente não tem polêmica em relação a isso, polêmica capaz de levantar dúvida sobre se o fisco tem o poder, dever de quebrar esse sigilo, né? Então aqui uma jurisprudência aqui. O artigo 6 da Lei Complementar 105 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Então veja que não há mais dúvida de que o fisco pode solicitar essas informações bancárias e, uma vez fazendo isso, o fisco passa a ser o guardião desse sigilo bancário, que passará agora para a esfera do sigilo fiscal, né? Então não há dúvida de que o auditor fiscal, num procedimento regular, e aí cada ente deve estabelecer um manual, né, de passos a serem seguidos, ele poderá solicitar a informação bancária das instituições financeiras, né, do cartão de crédito, dos meios de pagamento em geral. Vamos lá fazer uma questão aqui. Suponha que o fiscal de rendas do município, responsável pelo procedimento de fiscalização instaurado contra a empresa X, tenha encaminhado ao procurador do município solicitação de ajuizamento de ação para ter autorizado o acesso a informações bancárias sigilosas da empresa e dos seus sócios. O procurador do município, em conformidade com a jurisprudência do STF, deverá fazer o quê? Bom, veja aqui, pessoal, que nós estamos falando de fisco municipal na questão, mas poderia ser o fisco estadual, do DF ou federal, tá bom? Vale para todo mundo essa regra. Quando o fisco, né, quando o auditor fiscal, fiscal de rendas, necessita dessa informação bancária, e essa informação é essencial, o que ele deve fazer? Ele vai acionar a sua assessoria jurídica para quebrar o sigilo bancário do contribuinte? Não. O fisco não precisa da prévia autorização judicial para ter acesso aos dados bancários do contribuinte. O que é que ele precisa? Ele precisa ter um procedimento instaurado, né? E precisa que essas informações sejam essenciais, claro, para não dar margem ao arbítrio, né? Abuso de autoridade, tudo isso pode ser suscitado. Então a informação precisa ser essencial, tem que ser algo do tipo assim, olha, eu só consigo constituir o crédito tributário se eu tiver acesso à movimentação bancária e financeira desse contribuinte, porque ele não tem escrituração, ele não atende às minhas intimações. Então a gente precisa ter a informação bancária de fato como algo essencial, né, para que seja solicitado. Uma vez preenchendo esses requisitos, caberá ao próprio fisco solicitar. Não é necessário a prévia autorização judicial. Então esse auditor aqui, não deveria ter enviado para o procurador do município a solicitação de ajuizamento de ação. Ele deveria providenciar diretamente conforme os manuais do seu fisco respectivo, tá bom? Então a letra A diz aqui que o procurador deve ajuizar a ação. Não, a gente já viu, o fisco tem acesso a dados bancários sem ação judicial.
Letra B, o procurador deve orientar o fiscal de rendas a provocar o Ministério Público Estadual? Não, né? É o próprio fisco que solicita. Letra C, orientar o fiscal de rendas a requerer diretamente, olha aqui que beleza, o acesso aos dados bancários dos contribuintes, considerando tratar-se de informação essencial para a constituição do crédito tributário. Beleza, né? Então essa aqui, ó, a letra D, orientar o fiscal de rendas a constituir o crédito para inscrição em dívida ativa. Não, como é que ele vai constituir o crédito se ele não teve acesso às informações, né? E a letra E, orientar o fiscal a oficiar a Receita Federal. Não tem nada a ver Receita Federal com o fisco municipal, cada um cuida do seu quadrado, né? Então, ó, letra C é o nosso gabarito. Bom, vamos consolidar aqui mais informações, né? Sigilo fiscal, a gente já passou pelo artigo 198 do CTN, né? E ele diz lá que é dever do fisco, dos seus servidores, preservar o sigilo fiscal. Então, sem prejuízo em outras legislações, inclusive a criminal, é vedado a divulgação por parte do fisco ou seus servidores da informação obtida em razão do ofício sobre aqueles aspectos que vão compreender o sigilo fiscal, que no caso seriam a situação econômica, financeira, podemos botar aqui, ó, patrimonial, está implícito, né? Mas para ficar mais claro, a situação patrimonial do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios. Esse ponto aqui é bom a gente destacar, porque quando a gente fala em sigilo fiscal, não é só aquela informação tipicamente fiscal como impostos, faturamento, que se enquadra no conceito, o estado dos seus negócios e atividades. Então, informações qualitativas estão inseridas também nesse conceito de sigilo fiscal. Então, se você é auditor fiscal, você tem acesso a FD do contribuinte, você tem acesso à declaração de imposto de renda, tudo que está nessa declaração é protegido por sigilo fiscal, tá bom? Então, se tiver lá qualquer coisa escrita dentro dessa declaração, né, dentro dessas demonstrações, são informações protegidas por sigilo fiscal, você não pode divulgar. Porque o que não se enquadrar em econômico e financeiro vai se enquadrar em estado dos seus negócios. E o sigilo bancário, só dando aquela recapitulada, né? Está previsto lá no artigo 105, a gente viu que o fisco pode quebrar o sigilo bancário quando essa informação é essencial. Mas a quebra do sigilo fora das hipóteses previstas constitui crime e sujeita os responsáveis à reclusão de 1 a 4 anos e multa, aplicando-se no que couber o Código Penal sem prejuízo de outras sanções. Incorre nas mesmas penas quem omitir, retardar injustificamente ou prestar falsamente as informações requeridas nos termos dessa lei complementar. Bom, o servidor público que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer informação obtida em decorrência da quebra de sigilo responde pessoal diretamente pelos danos decorrentes sem prejuízo de responsabilidade objetiva da entidade. Então a entidade pode ser responsabilizada também, né, quando ela não dá devida atenção aos seus controles internos para preservar o sigilo, né, ela pode causar um dano também. Então, se um servidor da Receita Federal vaza uma informação, por exemplo, o servidor do Fisco Estadual vaza uma informação, além da responsabilidade pessoal e direta aí desse servidor, nós teremos a possibilidade aí da responsabilidade objetiva, né, do ente público também, quando comprovado que o servidor agiu de acordo com a orientação oficial. Então, se a entidade não toma as devidas cautelas, não mantém um bom controle interno, ou quando o servidor, mesmo seguindo as orientações da instituição, e essas orientações se revelam insuficientes para preservar o sigilo, poderá atrair essa responsabilidade da entidade. Vamos lá, uma questão. De acordo com a Lei 105, as instituições financeiras devem conservar o sigilo de suas operações, sendo uma violação desse dever. Revelar informações sigilosas, ainda que com consentimento expresso do interessado. Bom, se há o consentimento do interessado de forma expressa, não há que se falar em violação, né, pessoal? Letra B. Comunicar às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos sem ordem judicial. Em alguns casos isso é possível, né? Nós temos, por exemplo, a comunicação ao COAF, que os bancos fazem quando há uma operação suspeita.
Troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais, isso é algo que acontece no sistema financeiro. Fornecimento a gestores de bancos de dados de informações financeiras relativas a operações de crédito adimplidas para a formação de histórico de crédito. Então nós temos até o cadastro positivo, né, algo que se fala muito hoje, então não há irregularidade aqui. Letra E, a transferência à autoridade tributária de informações relativas a operações com cartão de crédito que permitam identificar a natureza dos gastos efetuados. Detalhezinho aqui que quase eu passei, tá? Quase eu passei, então fica atento para você não passar também. Qual é o detalhe aqui? A natureza dos gastos efetuados, né, elas não são repassadas de forma ordinária, né? Num processo de fiscalização, você pode solicitar ali o extrato bancário, né, o extrato do cartão de crédito, você pode. Mas de forma ordinária, o que é passado é o valor global, né, a movimentação a débito e crédito dessas movimentações de bancos, de cartão de crédito, tá? Então o cartão de crédito não diz, olha, você comprou um carro novo. O cartão de crédito não diz isso. Ele diz que você teve débitos de X e créditos de X no seu cartão de crédito. Então esse detalhezinho aqui, ó, que tornou a informação incorreta, tá? Letra E aqui. Bom, responsabilização, violação ao sigilo bancário. A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta lei complementar, constitui crime sujeitos responsáveis à pena de reclusão, 1 a 4 anos, aplicando-se no que couber o Código Penal também, né? Ok, tranquilo, a gente já viu um trechinho desse normativo aqui em momento anterior. A gente só está dando aquela recapitulada, né? Quem omite, retarda ou presta informações falsas também incorre na mesma pena. E o servidor público que se utilizar dessas informações em benefício próprio, ele tem a responsabilidade pessoal e o órgão, a entidade, também poderá ser responsabilizada em razão aqui da responsabilidade objetiva, né? Quando ela não cria mecanismos suficientes e necessários para prevenir esses vazamentos de sigilo bancário. Uma questão: Alves, auditor, autoridade competente para a prática de atos de fiscalização de tributos estaduais, estava legalmente de posse das informações sigilosas protegidas pela lei complementar, ou seja, sigilo bancário, né? E relacionadas com o contribuinte goiano que estava sendo fiscalizado por ele. Contrariamente ao que determina a lei, Alves utilizou e viabilizou a outras pessoas a utilização indevida dessas informações. Então nós temos aqui uma violação do sigilo, né? E quando nós temos essa violação do sigilo, nós temos a responsabilidade pessoal do servidor, né? A responsabilidade direta desse servidor, mas nós poderemos ter também a responsabilidade da instituição, né? Do órgão, quando não adequou, quando não viabilizou os meios necessários para prevenir esses vazamentos. Então, letra A diz assim: nesse caso, ficou erradinho aqui, né? É esse auditor no caso. Esse auditor não responderá pelos danos decorrentes, claro, né? O sujeito vazou dados protegidos por sigilo bancário. Letra B, esse auditor responderá subsidiariamente, não responderá diretamente, né, pelos órgãos, pelo vazamento. Letra C, esse auditor responderá pessoal e diretamente, é isso aqui, ó, pelos danos decorrentes, sem prejuízo da responsabilidade objetiva da entidade, quando comprovado que o servidor agiu de acordo com a orientação oficial. Então, se a entidade não criou mecanismos adequados, né, e o servidor seguiu esse manual de procedimentos, aí atrairá a responsabilidade objetiva da instituição guardiã desse sigilo. Pode ser um órgão do fisco, por exemplo. Então, a gente vai marcar esse aqui. A letra D, esse auditor não responderá, tá errado, né? Letra E, a entidade não será responsabilizada. A gente já viu que há casos de responsabilização da entidade. A gente fica com a letra C. E assim, meus amigos, a gente mata aqui o assunto sigilo bancário. Grande abraço, até mais.